Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco. Mais um encontro em torno do Evangelho de Jesus. E vamos primeiramente à psicografia. O título, Em Serviço. Estamos atravessando densa região. Luzes longínquas sinalizam quem devemos recolher neste nevoeiro. Um a um, vamos resgatando. Partiremos em segurança, graças às preces que sustentam nosso trabalho. Dos que ficam na colônia, voltamos em paz, com alegria de mais uma missão cumprida. Agora aqui vem uma nota da espiritualidade que diz o seguinte: os amotinados das guerras espirituais, guerras também existem nos abismos. É de lá que partiram esses irmãos em missão de resgate. Quando é tempo de despertar, ninguém resta mais prisioneiro. Despertamos a paz nos corações, desejando paz entre os homens de boa vontade. Então vamos aproveitar essa ocasião, elevando os nossos pensamentos a Jesus e junto com Ele vamos lembrar dos nossos amigos, companheiros, aqueles que estão muitas vezes no desespero, no choro, nas tristezas, para que Jesus possa consolá-los com seu amor, com a sua bondade, com a misericórdia que sai de dentro do seu coração para toda a humanidade, onde todos aqui somos irmãos, uns mais, outros menos felizes, mas todo com o propósito de que um dia alcançaremos a plena felicidade. Felicidade de amar uns aos outros como Jesus nos amou, ou como Jesus nos ama. Vamos aqui vibrar também pelo nosso irmão, amigo Felipe, que vai nos trazer um pouco do Evangelho de Jesus, e vamos refletir. E não só refletir, mas procuraremos também analisar suas palavras, pesquisando inclusive no próprio Evangelho, para que possamos a cada dia nos elevarmos um pouquinho mais na fé, na esperança e no conhecimento. Obrigado, Jesus. Esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Sabe pôr? Eu tento. Obrigado, Celso. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos mais uma vez a essa noite do Evangelho. E hoje o nosso bate-papo gira em torno das passagens de Jesus referente à multiplicação dos pães. É uma passagem que, indiferente de religião ou doutrina, sempre nos traz muito aprendizado e muita curiosidade. Acho que a primeira passagem, são duas, né? A primeira a gente vê em Lucas, Mateus, Marcos e João. A segunda em Mateus e Marcos. Sendo que a primeira conta que Jesus, ele estava frente a uma multidão, falando do reino dos céus,
aplicando os passes. Ora falava, ora curava um, curava outro, e o dia foi findando. Foi vindo à tarde. Aí os apóstolos preocupados chegaram a Jesus e falaram: Jesus, acho que está na hora, né? Despede do pessoal, para o pessoal poder ir atrás aí de comida, de agasalho, no vilarejo próximo. Né? Aí Jesus olhou para eles com aquela ternura e falou: tá, e por que não dar-lhes voz o que comer, o que vestir, né? Principalmente o que comer. Aí os apóstolos, um olhou para o outro e falou: poxa, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes que João conseguiu com o menininho de acho que 7, 8 anos, se eu não me engano. Que mal dá para nós? Aí Jesus olhou, pensou e falou: faz o seguinte, pega essa multidão, faz sentar em grupos de 50. Aí ele pegou os pães, os peixes, olhou para o céu, fez uma prece, né, e deu aos seus discípulos, que colocaram diante a multidão. Todos comeram, saciaram-se, sobraram aí 12 cestos. Segunda passagem. Basicamente a mesma coisa, Jesus estava falando para uma multidão, só que ele tomou a iniciativa. Na hora de ir embora, Jesus falou: poxa, eu tenho compaixão dessas pessoas, né? Estão há 3 dias me seguindo aí, jejum. Poxa, não gostaria de despedir eles em jejum, vai que eles, sei lá, desmaiam no caminho, né? Mais uma vez, os discípulos falaram: poxa, mas da onde a gente vai tirar do deserto aqui comida para esse povo todo? Aí Jesus olhou com a sua ternura e disse assim: tá, quantos pães tens? Aí eles falaram: a gente tem 7 pães e uns poucos peixes, né? Mais uma vez, Jesus pegou, agradeceu, fez uma prece, né? Compartilhou com os discípulos e os discípulos compartilharam a multidão. Dessa vez sobrando 7 cestos cheios. Né? Depois Jesus entrou num barco e dirigiu-se à região de Magdala. Sendo que na primeira passagem tinha, nas escrituras diz que tinha 5.000 homens, e na segunda 4.000 homens, fora mulheres e crianças. É uma coisa que intriga a gente, né? A multiplicação dos pães. E nos traz aí 2 enfoques, vamos colocar assim: o alimento espiritual e a doação magnética de Jesus, que era formidável. Formidável. Mesmo porque se multidões estavam seguindo Jesus, multidões estavam com fome do ensinamento que ele tinha a trazer. Né? E ambas as passagens, elas mostram a necessidade do auxílio ao próximo. E o interessante é que o auxílio ao próximo não é uma característica da época de Jesus. Gente, auxílio ao próximo é até hoje. Até hoje. Nós aqui não temos o nosso trabalho de cesta básica. Nós aí, ao sair na rua, ao ligar a televisão, a gente não vê brigas, guerras, enfim, tudo voltado ao auxílio ao próximo. Só que dentre essas lições, há 2 grandes diferenças entre elas, apesar das 2 serem muito parecidas, né? A primeira, na primeira passagem, a iniciativa foi dos apóstolos. Eles, ao findar do dia, viu aquele monte de gente, viu pouco de comida e pensou, falou: meu, como diria os jovens de hoje, né? Vai dar ruim, não vai dar certo isso aqui não. A gente não pode nem criticar a ação dos apóstolos. Eu acho que a gente teria a mesma precaução. Né? Os apóstolos agiram, assim, uma metáfora bem simples. Imagina nós, no tempo de criança, na cantina da escola. Pelo menos eu era assim, eu comprava um biscoitinho, eu comprava um salgadinho, alguma coisa. Quando alguém vinha pedir, eu enfiava tudo na boca e falava que não tinha. Tinha acabado para não dividir. E era assim mesmo. Foi a atitude dos apóstolos. Né? Foi a mesma atitude de uma criança. Isso é, somos crianças espirituais. Então a gente não pode julgar a atitude dos apóstolos em querer dispensar o povo.
né, mediante a escassez de comida. E Jesus, assim como sabe que nós somos crianças espirituais, ele sacando ali, tendo aquela sacada da intenção dos apóstolos, ele aproveitou. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar, de ensinar-nos, vamos colocar assim. Então, mais uma vez, ele não perdeu a oportunidade. Ele falou, dá-lhe vós o que comer, justamente o que os apóstolos não queriam. Era dividir o pouco de comida que tinha para não passar fome. Né? Se fosse, assim, Jesus era um espírito de luz. Se fosse qualquer um de nós, vou colocar assim, vou falar por mim, vai que eu falo qualquer um de nós, alguém toma canapuça, fica chato, mas se fosse eu no lugar de Jesus, a gente podia induzir os apóstolos a recriminar a multidão, a falar, poxa, como é que vai andar no deserto e não levar uma comida a mais? Eu falo isso porque a gente faz isso até hoje, Às vezes eu tô vendo lá um jornal, poxa, fulano roubou o celular do ciclano, mas também quem mandou ciclano tá andando com o celular à mostra. É natural. Gente, aconteceu comigo esses dias, pedi até perdão para Deus. Foi muito impulsivo. Um amigo me mandou uma mensagem e falou assim, Felipe, nós tínhamos um compromisso, falou, cara, não vai dar para ir. O que aconteceu? Eu estava andando na Avenida do Estado com a minha esposa do lado, veio um ladrão e pegou a bolsa dela, armada, e puxou. Tava dando sopa ali com a bolsa no colo, né? Eu não falei isso para ele, mas o meu primeiro pensamento vacilou. Quem mandou tá com o vidro aberto do carro, com a bolsa ali dando sopa, o ladrão veio e pegou. Mas foi instantâneo. Rapidinho me tocou, eu falei, o que eu pensei? Na hora mandei mensagem de consolo para ele, meio que induzi ele a não se envenenar com os próprios pensamentos, porque ele é mais abençoado do que esse cara que cometeu essa atrocidade. O celular tem seguro, o documento hoje é tudo digital, tira na hora, não tem que mais enfrentar aquela fila que a gente enfrentava, enfim. Fui mostrando caminhos a ele para que ele podia rumar o pensamento dele para boas coisas, para que ele pudesse materializar aquele sentimento ruim dele em coisas boas. Então é muito normal a gente agir como os apóstolos. A gente chegar e falar, poxa, mas também... a casa do fulano caiu do barranco, mas também vai construir na beira do barranco? Ah, mas também taca a bolsa dando sopa, é muito normal. Então o que a gente precisa e o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente migrando esse tipo de pensamento. E justamente o que Jesus começou ali. Quando ele chegou nos apóstolos, ele falou, pô, tá bom, o povo tem fome? Dai-vos vocês, né? De comer para eles. Jesus gravou no espírito ali, não só dos apóstolos, mas Jesus gravou no nosso espírito ali a consagração do serviço no bem ao próximo. O serviço no bem ao próximo foi ali que Jesus chamou a nossa responsabilidade ao auxílio ao próximo. A fome era do corpo, isso é um fato. Isso é um fato. Andar no deserto, ainda mais naquela época, não era uma coisa fácil. Mas eu te garanto que aquela multidão que estava ali venceu a fome do corpo, movido pela fome espiritual. A fome maior ali era da luz ao espírito. E ali, com aquela atitude de Jesus, de chamar os discípulos, chamar os apóstolos, de nos chamar ao auxílio àquelas pessoas, é justamente de nós vencermos o nosso pessimismo. Não tem como não ser pessimista você com 5 pão, 2 peixes, mediante a multidão, fala, meu, complicou. Mas Jesus nos chamou a vencer o pessimismo. Falando em pessimismo, eu tenho umas maluquices comigo. Eu espero que não seja só eu, não precisam responder, mas eu espero que essas maluquices não sejam só eu. Cheiro, som, essas coisas me transportam a lugares. Né? Eu tenho um hobby de viajar de moto, muitos sabem. E eu tenho um sistema no capacete de música. Então, às vezes, dependendo do lugar, se o lugar é muito bonito, a música que está tocando no capacete grava aquele lugar na minha mente. Viajando de moto esse final de semana agora, aqui no interior de São Paulo, me deparei com uma coisa que eu nunca tinha deparado, uma plantação de girassol.
Gente, era lindo. Sabe, você via aquele negócio assim, era, como diria meu avô, a mais comprido que um dia de fome. Você olhava aquele girassol assim, ia embora. E no meu capacete, cara, meu pai é um barato. Todo dia ele manda mensagem de otimismo. Meu pai é o multiplicador de pães. O velho Lima, todo dia ele manda para mim umas palestras, uns negócios. Então eu vou guardando em pastas para quando eu tô viajando eu vou escutando palestra. Chega uma hora que cansa, né? Você fica cantando, você fica até rouco, então eu vou escutando palestra para ir refletindo. E justamente nesse momento eu estava escutando uma palestra. E tava lá, no capacete, tava eu olhando aquele girassol. Eu não sei se era o Cortella quem era que estava falando, que disse assim, que o pessimismo, ele é a preguiça nossa de querer fazer o bem. Porque se a gente tem uma situação nas mãos em que a gente pode materializar coisas boas, o pessimismo fala, não dá. Isso é preguiça de levantar. E me gravou essa lição do pessimismo eu olhando os girassóis. Isso é, os girassóis, eles buscam o sol, né? Eles se nutrem do sol. Isso é, os girassóis, eles se nutrem da estrela d'alva, que se consome para nos dar a vida. Então a gente precisa, para a gente vencer o pessimismo, a gente precisa lembrar do sol. Já pensou se o sol fosse pessimista ou se o sol fosse preguiçoso, falar hoje eu não trabalho? Não teria vida na Terra. Então dia após dia ele se consome para nos dar a vida. E a melhor maneira de vencer o pessimismo é essa. É trabalhar. É se consumir. É achar aqui dentro. E Jesus quis mostrar isso. Jesus ele veio mostrar, chamar, né, a realidade do crescimento espiritual ao trabalho de auxílio ao próximo. Você pode reparar, em ambas as lições Jesus pede que a multidão se sente. Por quê? Você imagina, hoje a gente sabe o que é educação, a gente sabe o que é respeito ao próximo. Agora você imagina uma multidão que aquilo era novidade, não estava inserido ainda. Qual que é a melhor maneira de você inserir alguma coisa, até mesmo de você dar um alimento? Vamos falar do alimento físico, nem ser espiritual. A melhor maneira é agrupar, sentar, acalmar. Aí você consegue ter resultados. E é o que a gente deve fazer. Muitas vezes a gente se vê desesperado, assim como os apóstolos ficaram desesperados. Quando viram aquela multidão e não tinham o que fazer, Jesus organizou. A gente precisa se organizar. A gente precisa educar os nossos sentimentos, educar as nossas ações. E Jesus nos convidou a isso nessa lição. Né? Ele mostrou que o nosso processo renovador, ele está ali, inserido e fundamentado no amor e na caridade. Sempre, sempre. Servir. Jesus, ele foi tão sagaz que ele mostrou que o amor naquele momento se tornou alimento. E até hoje isso perdura. Gente, o amor se torna alimento. Seja físico, seja espiritual. Se a gente coloca amor no que a gente faz, dá certo. Como diria a molecada, dá bom. Eu digo isso porque vai experimentar fazer um bolo sem amor. Não sai. Esquece. Não rola. Então Jesus veio nos mostrar isso. Na segunda passagem, a diferença é que Jesus que tomou a iniciativa. Jesus, ele ao tardar, ele mesmo falou, poxa, tomou de compaixão. Pô, essa galera vai embora, né, de jejum, né? Aí os apóstolos, poxa, e aí? O que a gente faz? Aí Jesus falou, tá, ele não perguntou quantos pães ele precisava. Aí foi uma inteligência também, nossa, fora do comum. Ele falou, quantos pães vocês têm? Aí ele falou, poxa, a gente tem aqui 7 pães e uns peixes, né? Convenhamos, 7 pães e uns peixes para uma multidão também. Não rola, é migalha. É migalha. Mas quando se trata de auxílio ao próximo, o que parece ser migalha é muito. É muito. Poxa, tá tendo uma guerra lá, não sei onde, tem 2 países quebrando pau. Poxa, eu vou fazer uma prece, mas eu fazer uma prece para uma guerra que está morrendo milhares é migalha. Mas e se a minha prece curar um?
Não é muito? Não. E se esse um for da nossa família? Ah, é muito. É muito. O que a gente, às vezes, o nosso comodismo e o nosso pessimismo faz com que nós vemos o nosso auxílio como migalha, nós lembremos que uma ação pequena para a espiritualidade, uma ação pequena voltada ao amor para a espiritualidade é muito, gente, é sério. A gente não pode achar que a gente é só um número, que a gente está de mão atada, não estamos. Jesus ele veio mostrar que mediante a uma multidão, o que tendes a doar, o que nós temos a doar mediante a qualquer problema que eu tenho, o que eu tenho para doar. Ele nos convida, né, a essa posição de auxílio. E nós temos 24 horas, nós estamos inseridos em posição de auxílio. E quando a gente não souber o que fazer, a primeira pergunta que a gente tem que se perguntar, assim como Jesus perguntou para os apóstolos, o que vocês têm a oferecer para esse povo? O que eu tenho a oferecer para essa pessoa neste momento? A gente vai achar a resposta. Assim como eu comentei do girassol, né? Que ele busca o sol, que é a estrela que se consome para nos dar a vida. A primeira resposta que vem no nosso coração, quando a gente pergunta o que eu tenho para doar a alguém, é isso. Gente, nós temos o dom da vida. Nós temos o dom da vida. Não há nada mais maravilhoso a doar em auxílio a alguém do que o dom da vida. Seja em palavras, numa prece, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente não pode deixar de trabalhar em prol do próximo. Quando a gente pensa nisso, quando a gente sente que tem um dom da vida, que a gente pode ser um trabalhador do Cristo, algo de bom surge ao nosso favor e reflete no próximo. Ah, mas é pouco. Que nós apresentemos esse pouco à providência divina. A providência divina. Eles sabem o que faz. Não tem um grão de mostarda, né? Aliás, qualquer semente é pequena. Qualquer uma. Do abacateiro, da manga, não importa, é pequena, do tamanho da árvore que cresce. Se a gente for pegar uma semente e for desfazer dela, não vou plantar, não vou regar, não vai nascer árvore nenhuma. Então, quando nós pegamos qualquer coisa que pareça pequena e transformamos, lembremos que aquilo é uma semente, que a gente pode transformar em algo grande, em algo bom. Ambas as passagens têm a problemática da fome. E ambas as problemáticas, Jesus, ele mostra a oportunidade de dar, de saciar essa fome, de dar-lhes o que comer. Né? Jesus mostrou a nossa capacidade de alimentar quem tem fome. Ele mostrou, nessas lições, ele mostrou que a gente é tão capaz quanto ele foi. Tão capaz quanto ele foi. A gente tem a capacidade de dar a quem tem fome. Fome de paciência. Quantas pessoas não são famintas de paciência? E a gente perde a oportunidade de dar a paciência que aquela pessoa precisa. O nosso pessimismo, isto é, a nossa preguiça de fazer o bem, porque dá trabalho, você se conhecer, você se resignar, né, para engolir aquele sapo e aquela pessoa aos poucos e entendendo que ela precisava dessa paciência para ela falar, fiz besteira, a gente deixa passar pelo nosso pessimismo. Fome de silêncio. Quantas pessoas não têm uma fome de silêncio, nos atacam esperando que a gente revide e o nosso silêncio quebra aquele efeito dominó. Fome de educação, isso é o que mais tem. No trânsito, no mercado, não importa onde. Quantas pessoas não têm fome da nossa educação? Isso tudo é de graça, viu? Isso tudo a gente pode doar de graça. Não é nenhum, nossa, eu tenho que fazer um milagre para mim doar paciência, silêncio, educação. Não, gente, respeito, não. Ou a fome de um simples abraço. Quantas pessoas não têm fome de um simples abraço e a gente deixa passar a oportunidade?
Jesus ele veio nos mostrar isso. Veio nos mostrar que nós somos capazes de saciar a fome espiritual de quem precisa. Isso aqui não é só a história da carochinha, ou não é só a história de alguém que fez um malabarismo para encantar o pessoal. Não, gente, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é história para que nós trazemos. O Espiritismo faz muito isso. Ele traz o Evangelho do Cristo para o dia a dia. Ele torna o Evangelho do Cristo coisas simples, diárias. A gente que se julga o trabalhador da última hora, poxa, um trabalhador do Cristo, o Espiritismo ele faz com que o Evangelho vire essa ferramenta. Porque somos espíritos milenares e ainda temos fome de luz, de aprendizado. E a melhor maneira de saciar a fome espiritual é trabalhando, gente. É o trabalho do auxílio ao próximo. Depois dessa passagem, a galera viu, Jesus pegou o barco, foi embora. A galera viu que Jesus voltava, o pessoal pegou o barco e foi atrás. Né? Encontraram Jesus e falaram, poxa, mesma coisa que você tomar a vida inteira água no copo sujo e de repente você tomar água no copo limpo. Foi o que Jesus fez. Jesus apresentou o amor, a caridade, a compaixão, a galera sentiu falta e foi atrás. Falou, poxa, mas como é que a gente faz para ter esse pão da vida eterna? Esse alimento espiritual. Aí Jesus falou, trabalhai-vos. Simples, trabalhai-vos. Não só para conseguir o alimento que perece, né? Mas para se conseguir o alimento que dá a vida eterna. E esse alimento que dá a vida eterna está em Jesus, está nas palavras de Jesus. O alimento que dá a vida eterna está no Evangelho, na Bíblia. Maravilhoso trabalho que o Celso faz na divulgação do jornal. Gente, a nossa biblioteca. As trocentas palestras que meu pai manda para mim no WhatsApp. A gente é farto. A gente é farto. Só precisa saber aonde procurar. Ah, mas eu não gosto da palestra de fulano ou do livro de ciclano que fala muita besteira. Tudo bem, mas tem alguma coisa de bom que você pode aproveitar. Eu não gosto de uva passa no arroz. Mas se tem, eu tiro. Eu vou separando e não deixo de me alimentar. São oportunidades que a vida nos traz. Jesus, ele é o pão que desceu dos céus para saciar a nossa fome espiritual. Ele é o pão que desceu do céu. E nós, né, como seus irmãos, nós somos o verdadeiro milagre da multiplicação. Nós temos essa responsabilidade. Não, responsabilidade é muito feio. Nós temos essa oportunidade de multiplicar o pão que Jesus nos trouxe. Vamos aproveitar, né? Há variadas visões, há variados prismas sobre essa lição, que a multiplicação ela veio de efeitos magnéticos da mediunidade de Jesus, ou que Jesus induziu o povo, porque parte tinha alimento, parte não tinha, então Jesus, agrupando, né, colocando em grupos, fez com que uns ajudassem os outros ali, até sobrar. Se me perguntar, mas qual que é a certa? Né? Eu diria, Felipe, todas. Todas são corretas. Desde o magnetismo da mediunidade de Jesus, até ele pegar e induzir as pessoas a se confraternizarem e dividir os que têm e os que não têm. Porque todos os milagres, esses ditos milagres, partiram da boa vontade de auxílio ao próximo. Então acho que é isso, acho não, tenho certeza que é nisso que a gente tem que focar nas lições do Cristo. Parar um pouco dos contos da carochinha, ou que fez, que deixou de falar, não, peraí gente, o Evangelho de Jesus é muito simples. O alimento espiritual que ele multiplicou, a multiplicação do pão da vida que ele fez ali, está farto, está em nossas mãos. Basta a gente saber onde pegar e como manusear.
Então, deixo o recado aqui, deixo o meu beijo de boa noite a todos e que nós possamos voltar aos nossos lares aí em paz. Obrigado, gente. Então vamos aproveitar esse momento, agradecendo ao nosso Mestre, querido Jesus, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos como uma família que realmente somos. Unidas pelo amor, unidas pela compaixão daqueles que nos querem tão bem. Essa casa que nos traz tantas alegrias, tantos encontros, amigos que se aglutinam para nos receber com muita alegria. Um reencontro espiritual de entes queridos de há tanto tempo que vamos percorrendo a estrada da nossa própria vida. Errando, acertando, corrigindo, evoluindo. E queremos mais, Jesus. Mais sabedoria, mais paz, conhecimento. Temos a certeza de que um dia alcançaremos a tua magnitude, a tua escala de amor, a sua compreensão. Mas por enquanto, Senhor, aprendizes que ainda somos, temos que encarar as nossas realidades baseadas no nosso passado e inspirarmos para o nosso futuro. Existem, Senhor, 3 maneiras de alcançarmos. A primeira, amando. A segunda, amando. E a terceira, amando, Senhor. Esteja conosco. O melhor, Senhor. Dá-nos a força para que possamos estar com o Senhor. Para que possamos sobrepor as nossas deficiências. Para que possamos estender a mão e segurá-lo no seu manto, baseado nesse amor. Que assim seja. Graças a Deus.